Vamos lá, então, gravando. Bem, quero dar uma boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando, aos alunos, alunas do mestrado, doutorado, egressos também dos cursos de mestrado, doutorado, e os alunos aqui da PUC no Rio Grande do Sul, da sede, também do Minter e do Dinter, do Centro Universitário Santo Agostinho do Piauí, de Teresina, no Piauí. Agradecer a presença de todos, além dos alunos, dos profissionais e de outras pessoas que estão interessadas neste evento, e especificamente na palestra do professor Salah. Salah Hassan Júnior. Este ciclo de debate sobre as teses apresentadas no programa inicia nesta data, e o professor Marcelo Ruivo é quem está organizando este evento com o objetivo de criar no egresso, esse é o termo que é utilizado pelos órgãos de fomento e pela CAPES, uma sensação de pertencimento à universidade e uma forma também de acompanhar a trajetória do egresso e propiciar que o egresso, o doutor, o mestre, discuta, né? E explique a sua tese, a sua dissertação aqui para os interessados. E um dos itens da da avaliação da CAPES, dos cursos de mestrado e doutorado, é justamente a atenção que os cursos demonstram em relação ao egresso. Então, esta atividade ela se insere dentro deste contexto de valorização do egresso. Então, hoje nós temos a presença ilustre do Dr. Salah Hassan Khaled Júnior, que defendeu a tese, a primeira tese defendida no programa de pós-graduação em Ciências Criminais, com o título A Produção Analógica da Verdade no Processo Penal, desvelando a reconstrução narrativa dos rastros da passeidade. O professor Salah foi orientado pelo professor Auri Lopes Júnior e estiveram na banca a professora Ruth Maria Kitogauer, o professor Fabrício Dávila Possebon, o doutor Rui Cunha Martins, da Universidade de Coimbra, e também professor colaborador do programa, e o professor Gustavo Badaró, da USP. O professor Salah é professor da graduação, mestrado e doutorado da FURG, de Rio Grande. Ele dispensa maiores apresentações em face da sua já consolidada e sólida produção bibliográfica. É um egresso, vamos dizer assim, um doutor oriundo do pós-graduação em Ciências Criminais que realmente honra o programa de Ciências Criminais da PUC. Eu me lembro do Salah também cursando, eu acho que foi a graduação na própria PUC, né? E o Salah também é formado, também tem formação em História, tá? E eu vou deixar de mencionar aqui toda a extensa produção bibliográfica do professor Salah, tá? Mas agradecer assim ao professor Salah a disponibilidade de estar aqui, tá? E já passar a palavra aí ao professor Marcelo Ruivo para a continuação, pois eu tenho agora um encontro também às 19h30 com outra turma de mestrandos. Então, professor Marcelo, obrigado pela colaboração, pela organização deste ciclo aí de debate sobre as teses. Então, obrigado, Salah, mais uma vez, obrigado a todos e a todas. Professor Marcelo, a palavra é sua. Obrigado, professor Nereu. Gostaria de iniciar, então, saudando a todos e a todas, muito especialmente ao nosso convidado, que abre os trabalhos de hoje,
professor Salah Khaled, que é do conhecimento de vários que já estão aqui. Algumas pessoas que estão aqui já foram avaliadas pelo professor Salah, já pediram orientação do professor Salah, são amigos do professor Salah, e isso me encanta. Nós temos aqui hoje, nas 55 pessoas que eu estou vendo, alunos do mestrado, do doutorado, egressos do doutoramento, alunos da graduação, alunos da especialização em ciências penais, em direito penal empresarial da PUC. Isso mostra, concretiza um ideal de universidade. Uma universidade grande, uma universidade plural, uma universidade variada, uma universidade que reúne diversos temas, com diferentes perspectivas e sempre prezando pela boa fundamentação das ideias. Eu costumo dizer, Salah, e tem vários alunos meus aqui, que a crítica é um dos maiores elogios universitários que um bom acadêmico pode receber. A mim cabe, além de destacar a importância de um seminário de teses, que reúne, então, egressos e reúne atuais alunos do programa, reúne professores do programa, a importância da universidade estar aberta para a comunidade, da universidade ter as suas teses conhecidas pela comunidade. Que a gente consiga organizar um evento como este, onde se reúne agora já mais de 60 pessoas do Brasil inteiro, talvez alguns de fora do Brasil, com a oportunidade, depois da exposição do professor Salah, de debater pontos do que foi dito aqui, pontos de que são fundamentais para o nosso entendimento sobre a ciência jurídica. Queria destacar, então, a iniciativa do professor Nereu Giacomoli em reunir o grupo de egressos. É uma oportunidade de nós estarmos mais próximos, é uma oportunidade de nós trabalharmos em prol da ciência jurídica do Brasil, talvez de uma forma mais eficiente. O nosso convidado de hoje, como disse o professor Nereu, foi o primeiro doutor a defender a tese no programa de Ciências Criminais da PUC. E dali em diante, de 2011 em diante, construiu e constrói uma carreira intelectual e universitária bastante intensa, bastante instigante. Pelo que eu sei, o professor Salah Khaled chegou no direito já tendo uma experiência, um gosto, uma curiosidade, uma capacidade de entendimento histórico da vida. O Salah já gostava da história. Ele chegou no direito, então, e tentou trazer um pouco dessa ideia para nós, que muitas vezes não percebemos tanto a nossa existência histórica. E encontrou a professora Ruth, uma historiadora das ideias, que acolheu muito bem essa ideia, como acolheu a ideia de vários que estão aqui, fomentou esse trabalho e ajudou a construir esse professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Rio Grande. Tem já hoje diversos temas de pesquisas, com livros publicados em diversas áreas. É um professor que hoje tem trabalhado bastante também na criminologia, é um grande fomentador e produtor de análises dentro de uma perspectiva que se chama criminologia cultural. O professor Salah Khaled é uma honra para nós me receber aqui para esse encontro inicial, já dizendo que é um motivo de orgulho ter todos vocês aqui nessa noite. A casa é sua, professor Salah. Nós temos uma gratidão por todo o trabalho que tem feito
de análise de diversas dissertações e teses de doutorado aqui do programa. Se não me falha a memória, a última banca que o professor Salah participou foi na semana passada ou retrasada, e isso mostra um pouco da proximidade também de que nós guardamos com os egressos. O que se inicia hoje é mais um passo de aproximação de todos nós. E eu me sinto um egresso, porque eu sou um egresso do programa de Ciências Criminais da PUC. Eu fiz o meu mestrado na mesma casa de que vários de vocês fizeram mestrado e que voltaram para fazer doutorado. Então, professor Salah, sinta-se em casa, porque a casa é sua. Obrigado, Marcelo. Quero agradecer a ti pelo convite, ao Nereu também, pelas generosas palavras e por esse acolhimento que vocês fazem. Quero destacar também, inicialmente, que eu somente estou inaugurando essa iniciativa tão louvável do programa pelo fato de ter sido o primeiro a defender uma tese no programa. Disso não se extrai uma maior envergadura ou importância minha em qualquer sentido. Vou deixar isso bem claro desde o princípio. Mais de 400 dissertações de mestrado já foram defendidas no programa e mais de 30 teses. Muitos trabalhos excelentes já foram defendidos, mas justamente por tantos trabalhos terem sido defendidos e por um acaso do destino eu ser, digamos assim, o responsável por iniciar este seminário, isso, de certo modo, coloca uma responsabilidade sobre os meus ombros e, ao mesmo tempo, uma alegria, que é a alegria de estar aqui com vocês, quase que no aniversário de defesa da primeira tese de doutorado do programa de pós-graduação em Ciências Criminais, colocando, afinal de contas, a tese novamente em discussão, como objeto de escrutínio no âmbito da academia, como objeto de debate, e para isso penso que será muito mais rico e muito mais proveitoso o nosso espaço posterior, do que propriamente a minha exposição, para que a gente tenha a oportunidade aqui de dialogar. E digo que, quase 10 anos depois de ter defendido a tese, embora o conhecimento seja, por definição, biodegradável, ele tem um prazo de validade, e muitas vezes a gente nem se reconhece no trabalho que escreveu tanto tempo depois, a tese ainda me satisfaz. Existem alguns pontos, digamos assim, que eu ataquei na terceira edição do livro, que é a busca da verdade no processo penal, mas são questões pontuais de fundo, não há nada que, digamos assim, se mostre satisfatório para mim ainda hoje. Na realidade, a tese, 10 anos depois, não sofreu ainda nenhuma espécie, digamos assim, de ataque que a colocasse em questão. O que a gente tem são diferentes leituras, diferentes concepções acerca do que é ou deveria ser a verdade no processo penal, mas nenhum daqueles que defendem essas diferentes posições, desde as suas respectivas matrizes, efetivamente enfrentou a proposta que eu faço de um conceito de verdade que eu considero adequado para o processo penal, desde duas dimensões. De um lado, desde a complexidade que lhe é inerente, e desde outro lado, pensando a partir dos reflexos político-criminais que um determinado conceito de verdade potencializa no âmbito do processo penal. Mas antes de falar um pouco, de modo apertado, da tese propriamente dita, que muitos aqui que me acompanham, que nos acompanham, já conhecem, eu preciso fazer alguns agradecimentos e falar um pouco da jornada que possibilitou a existência dessa tese, que, de certo modo, é tão interessante, ou talvez mais interessante do que a própria tese em si mesma. Como o Marcelo pontuou, eu já tinha uma formação em História, antes de fazer Direito, e, na verdade, por uma coincidência do destino, estava fazendo mestrado em História na URGS, ao mesmo tempo em que fazia a graduação em Direito na PUC-RS. E, ao mesmo tempo em que, na graduação em Direito na PUC-RS, era aluno do professor Auri. São basicamente 4 as pessoas
a quem eu devo a existência dessa tese. Né? Sem elas, essa tese não existiria. A primeira delas é o Aury, evidentemente, né? que desde o princípio acreditou e apostou que poderia sair algo de interessante, de inédito e potente da minha especulação inicial, isso já no âmbito de um trabalho de conclusão de curso em Direito. A segunda pessoa é a professora Sandra Pesavento, já falecida, historiadora, que trabalhava com hermenêutica filosófica, e é dela que vem a discussão que envolve Dilthey, que envolve Droysen, que envolve Heidegger, que envolve Gadamer e que envolve Paul Ricoeur. A professora Ruth Gauer, né, recentemente aposentada, que me acolheu e que me introduziu, digamos assim, a toda a discussão sobre a questão da modernidade, da filosofia da consciência, do esgotamento da modernidade, da violência inerente ao conhecimento moderno, e através da própria professora Ruth, professor Rui Cunha Martins, que transformou, né, toda a discussão que o Fernando Gil fez sobre a questão da verdade em algo muito mais potente do que o próprio Fernando Gil havia proposto. Essas quatro pessoas, elas são centrais para a existência da tese, né? Sem elas a tese não existiria, né? E se eu tivesse que apontar uma outra pessoa que também foi muito importante, embora talvez não tão decisiva, seria o professor Ricardo Tio de Souza, né? que em outro momento atuava também no programa de pós-graduação em Ciências Criminais. Uma coisa que vocês já devem ter percebido, né, é que quando eu aponto essas pessoas e digo quais são as pessoas que foram decisivas para a minha tese, na realidade nós encontramos um jurista, que é o Aury, um processualista, que é o Aury, e todos os demais são pessoas que atuam em outras áreas. São historiadores e são filósofos, né? E eu tive a felicidade de conviver com as duas maiores historiadoras da história do Rio Grande do Sul, a Ruth e a Sandra, né? E também tive a felicidade de ser aluno do professor Ricardo Tio de Souza, e também se destaca a contribuição do Rui Cunha Martins. E tudo isso tem muito a ver e tem uma relação profunda com o modo com que a própria tese é construída. Quando eu me propus a discutir a questão da verdade no processo penal, eu fiz isso por quê? Porque eu e o Aury tivemos uma espécie de encontro, né? Nos encontramos e fui acolhido por ele, na medida em que eu percebi no Aury uma rejeição aos discursos simplificadores conducentes à violência no âmbito do processo penal, que são potencializados por uma leitura grosseira do que é a representação do passado. Esse fenômeno, a representação do passado. Então, eu percebia que havia ali um espaço para que fosse produzida uma abordagem verdadeiramente inédita e potente, que efetivamente propusesse um conceito de verdade adequado para o processo penal. A partir desse encontro. Essa relação foi se construindo e se consolidando com o passar dos anos, né? Então, na realidade, a tese ela é, digamos assim, a culminância de uma trajetória de troca, de parceria e diálogo com o Aury, que começa como orientador, que apostou em mim, e que, com o passar do tempo, vai gradativamente se transformando em um parceiro de diálogo e hoje um amigo, mais do que um orientador. Mais do que um ex-orientador. Na realidade, são três as versões do trabalho. Há uma primeira versão que foi defendida em sede de TCC, que, de acordo com o Aury, já foi melhor do que muitas das dissertações que ele viu em bancas pelo Brasil afora. Uma segunda versão do trabalho, que é a dissertação de mestrado, e na dissertação de mestrado eu já efetivamente coloquei por terra a ideia de verdade real, para, na tese, finalmente eleger um objeto ainda mais ambicioso, que é propor um conceito propriamente dito, o que me levou a dialogar, a confrontar e, penso eu, a superar, inclusive, autores de uma envergadura muito maior. Então, na verdade, no corpo da tese,
o conceito de verdade real, propriamente dito, ocupa um espaço muito diminuto. O meu diálogo, o meu contraste se dá em uma escala muito mais elevada com autores como Ferraioli e Tarufo. O que eu vou discutir na tese, publicada como Busca da Verdade no Processo Penal, é a inadequação da própria ideia de verdade como correspondência para o processo penal, como sendo absolutamente impensável, incogitável que se trabalhe com um regime de verdade situado na ordem da correspondência. E isso, fundamentalmente, por duas razões. A primeira delas, porque a adoção deste conceito produz uma simplificação grosseira do que está em jogo no âmbito da representação do passado, seja na historiografia ou no processo penal. E segundo, porque a adoção desse conceito de verdade como correspondência, mesmo em um autor como Ferraioli, produz um discurso que é facilmente sequestrável pelos mais perversos autoritarismos. Capacita um processo penal do inimigo igualmente. Não basta dizer que a verdade como um absoluto é grosseira, é simplificadora, como disseram autores como Ferraioli e Tarufo, e preservar o signo da verdade correspondente, dizendo que é uma verdade relativa o que se obtém. Isso mantém a ideia de busca da verdade, e com ela nós temos a assunção de onipotência do magistrado e temos o caminho aberto para um processo penal do inimigo. Então, é necessário rejeitar esse conceito de verdade por correspondência por completo. E a tese ela é construída de modo a desconstruir este conceito no âmbito de toda a sua trajetória histórica, no âmbito de um esgotamento da modernidade, de uma permanência de uma racionalidade inquisitória e de todos os prejuízos que isso acarreta por força de uma espécie de alheamento do direito da realidade concreta. Então, a gente pode dizer que, ao dialogar com outras áreas e com outros saberes, o que eu pretendo fazer é resgatar a dogmática processual penal da abstração na qual ela se encontra imersa. O direito, por definição, produz sistemas abstratos de pensamento, sistemas simplificadores da realidade, e sistemas abstratos e simplificadores da realidade que se prestam a inúmeras violências. O direito se preocupa em construir categorias jurídicas, categorias jurídicas que estão desconectadas da realidade concreta, da vida efetivamente vivida, que não tem fundo empírico, que não tem referencialidade empírica, que não tem comprovação empírica, e que, desde essa perspectiva de uma abstração, que a gente vê tanto no direito penal quanto no direito processual penal, que a gente tem o esvaziamento por completo da complexidade e do significado. E esse esvaziamento por completo da complexidade e do significado, ele não só produz um conhecimento de má qualidade, como eu já referi, produz um conhecimento que é propenso à violência. Então, a minha ideia, ao construir essa tese, que é uma tese que, por definição, é a tese de um acadêmico, não é a tese de um advogado, ou de um juiz, ou de um promotor de justiça, ou seja lá o que for. Eu escolhi esta vida, para mim, se confundem as realidades profissionais de um acadêmico com a questão existencial de ser um acadêmico. Ser um acadêmico sempre foi um objetivo para mim, é quem eu sou, e é desde esse lugar de fala que eu escrevo. E por isso eu entendo que uma tese propriamente dita deve ter certas características, entre elas o ineditismo, a inovação, a perspectiva de uma abertura e de um diálogo com outros saberes, que efetivamente nos permitam, enquanto acadêmicos, retratar um determinado objeto relevante para determinadas práticas, para a vida efetivamente vivida, de modo qualificado, de modo inovador.
Então, eu digo tudo isso, inclusive, para provocar aqueles que nos ouvem aqui, neste espaço, que é um espaço acadêmico, um espaço de cientificidade, de racionalidade, né? No momento delicado que nós estamos atravessando, no qual o país alcança a marca de 400 mil mortos e no qual o negacionismo prospera. Esse é um espaço de ciência, um espaço de saber, né? E nós temos uma obrigação, né, de produzir inovação, e de inovação que, de algum modo, toque a vida das pessoas, né? Que reduza violências, né? Que efetivamente nos ajude, de algum modo, a construir um mundo menos brutal, menos desigual, menos detestável do que esse com o qual nós somos obrigados a conviver. Então, a minha ideia, basicamente, foi a seguinte, né? Eu vou poupar vocês aqui de toda uma reconstrução histórica, né, acerca da Inquisição, da racionalidade moderna. Eu vou simplesmente pressupor que você já tem alguma familiaridade com essas questões, tá? Para efetivamente ir diretamente, digamos assim, ao cerne da tese propriamente dita. E aí, como eu disse, eu não vou perder meu tempo dialogando com a simplificação grosseira de autores como, chega a dar calafrio citá-los, Mirabete, Damasio, né, ou Capês, tá? Mas vou dialogar, sim, com o que há de qualidade, embora discorde completamente, né, no âmbito das discussões sobre a verdade no processo penal, em anos mais recentes, o que vai incluir aqui o Ferraioli e o Tarufo. Então, se a gente vai ao Ferraioli e ao Tarufo, nós vamos encontrar neles, né, algo em comum: o conceito de verdade como correspondência. O conceito de verdade como correspondência ao qual eles se remetem é de um autor chamado Tarski. O conceito de verdade como correspondência do Tarski é de uma simplicidade atroz, é de uma pobreza absoluta. Basicamente, o conceito é o enunciado: a neve é branca, é verdadeiro se a neve é branca. Esse é o conceito de verdade por correspondência. No conceito de verdade por correspondência, nós temos a verdade quando há correspondência entre um juízo, que é explicitado por alguém, tá, e uma realidade que é externa a este alguém. Então, alguém, um belo dia, uma bela hora, vai dizer: a neve é branca. E este é o momento em que nós, maravilhados, dirigiremos o nosso olhar para isto, a neve, constataremos que ela é, de fato, branca e, maravilhados, diremos: verdade. Bom, número 1, só para referir isso. Esse conceito, por si só, ele já é imprestável porque ignora por completo a virada linguística. Ele ignora o fato de que a linguagem sempre é metafórica, que quando falamos das coisas, não falamos delas, mas sim falamos por meio de acordos que nós estabelecemos no âmbito da linguagem. O conhecimento sempre terá algo de violento por causa disso, porque nós nunca falamos da coisa, nós nunca falamos da árvore em si mesma, nós nomeamos. Essa é a violência da linguagem. Claro que nós podemos concordar aqui reunidos que quando eu digo árvore, se forma uma imagem na cabeça de vocês e todos vocês sabem do que eu estou falando. Mas isso ignora por completo o problema da virada linguística, que por si só já colocaria em questão o conceito de verdade como correspondência. Mas, para além disso, e no que interessa ao meu objeto especificamente, esse conceito é imprestável por uma singela razão, que é qual? Ele pressupõe que a verdade está lá no processo para que o juiz a encontre. Ele pressupõe que a verdade está lá no processo para que o juiz a encontre. E esse é um limite prévio ontológico, que precede a questão normativa e que é insuperável. Por quê? Porque a verdade não está lá no processo para que o juiz a encontre. O conceito de verdade no processo penal deve ser construído com base na falta e não na presença. Porque o processo tem como referente cognitivo uma anterior realidade empírica,
algo que um dia já foi e não é mais. Algo do qual restam rastros. Né? E isso tem a ver com o que eu proponho na tese. E é com base nesses rastros que algum tipo de conhecimento sobre aquilo que um dia foi terá que ser construído e fundamentado. Mas não está ali no processo. O conceito de verdade no processo tem que ser construído com base nessa falta. Claro, para além disso, esse referencial empírico que pertence a uma realidade que um dia já foi, ainda é retrabalhado com base em toda uma argumentação jurídica que efetivamente transforma esse material cognitivo em uma outra coisa, completamente diferente daquilo que um dia foi. Ou seja, não é tão só mais aquela potencial situação de conflito ou aquele conflito entre duas pessoas, seja qual for, mas sim aquele conflito pensado em termos de uma determinada racionalidade jurídica que empresta a ele um significado muito peculiar. Né? Que alguns, como eu e talvez vocês, possam pensar como uma linguagem vocacionada para a contenção do poder punitivo, enquanto outros podem pensar simplesmente como uma série de vazios que devem ser preenchidos para chegar a algo chamado pena. Então, há toda uma questão aqui, né, que nos leva a pensar isso desde uma outra racionalidade. Bom, agora vejam bem, tá? Falei em algo que é comum ao Ferraioli e ao Tarufo, o conceito de verdade como correspondência. Porém, Ferraioli é mais sensato que Tarufo, talvez tenha mais sensibilidade até por escrever desde um lugar de fala que é muito mais vinculado às ciências criminais do que o Tarufo, que é um processualista civil. Tá? Ferraioli vai perceber isso que eu referi para vocês. Embora talvez tenha lhe faltado formação para levar isso às últimas consequências. Ele vai perceber isso por quê? Porque ele vai dizer o seguinte: a verdade no processo penal, isso que ele vai chamar de verdade processual, depois a coisa degringola, mas começa bem. Tá? A verdade no processo penal tem duas dimensões, uma verdade histórica e uma verdade jurídica. Essa verdade histórica, ela diz respeito ao passado, diz respeito àquilo que um dia foi. Poderia-se dizer, inclusive, e o Ferraioli diz isso, quem diz isso é ele, não sou eu, que no processo penal a gente tem uma espécie de experimento historiográfico. Então, o Ferraioli vai perceber que o fato do referencial cognitivo do processo apontar para o passado, para aquilo que um dia foi, é algo importante para o conceito de verdade no processo penal. Pausa. Guardem isso. Já o Tarufo, diferentemente, vai pensar a verdade no processo desde uma perspectiva que é claramente da filosofia da consciência. Ele vai pensar no juiz como uma espécie de sujeito do conhecimento, vai pensar no processo como uma espécie de laboratório da história e vai considerar que o juiz no processo exerce uma função epistêmica de busca da verdade. Aproveitando o fato de eu ter falado em função epistêmica da busca da verdade, tá? Para dar uma pista para vocês acerca daquilo que eu defendo, tá? O título da minha tese publicada é A Busca da Verdade no Processo Penal. Mas esse título é uma provocação. É uma provocação como é uma provocação Verdade e Método de Gadamer. Então, alguém vai lá e olha o livro do Gadamer, Verdade e Método. Ah, mas então está aqui a receita de bolo. Eis o método que me levará à verdade. Não, é uma ironia. Gadamer vai dizer, a verdade zomba do homem metódico. E eu, do mesmo modo, vou dizer, o processo penal não deve buscar a verdade. Ele deve abdicar de buscar a verdade. Buscar a verdade é buscar a condenação. É somente para condenar que a verdade é uma exigência, é um vazio a ser preenchido. Tá? Então, tenham isso em mente. Por outro lado, né, para não pensarem que eu estou indo numa direção que não é aquela que eu vou, tá? Um dos insights importantes do Rui Cunha Martins é o problema não está na verdade, mas sim nas competências que ela assegura. O
problema não está na verdade em si mesma, mas sim no fato de que ela é facilmente sequestrada pelas piores das racionalidades autoritárias. Portanto, a verdade no processo penal é uma questão de lugar. Trata-se de definir qual é o lugar da verdade no âmbito do processo penal. E é isso que eu vou fazer. Não estou defendendo uma verdade exilada, uma verdade expulsa do processo penal. Pelo contrário, o Marcelo até brincava comigo, né? Aqueles que dizem assim, então tem esse pessoal dessa escola aí do Sul que diz que não existe isso de verdade, não sei o quê, então é processo penal fake news, ou qualquer bobagem do gênero. É gente que não leu e não entendeu. Vejam bem, é proposital, gente que não leu e não entendeu. Tá? E que se lesse, provavelmente não entenderia também, mas é gente que não leu e não entendeu. Tá? O que eu penso é exatamente o contrário do Tarufo. O Tarufo vai lá e escreve um livro chamado Simplesmente la Verdade. Tá? Simplesmente a verdade. A verdade é tudo menos simples. A verdade é, por definição, complexa. Tá? Ela é objeto de debate na filosofia literalmente há milhares de anos. Tá? Somente alguém situado no campo da abstração, do delírio jurídico, seria capaz de dizer que a verdade é algo simples. E, com isso, autorizar, legitimar os piores dos autoritarismos. É movido por um esforço, né, de valorização da verdade, de reconhecimento da sua complexidade, que eu vou construir a tese. O Tarufo vai dizer o seguinte, olha, o fato da verdade guardar relação com o passado é indiferente. Para ele, isso não tem importância nenhuma. Enquanto que o Ferraioli diz que sim, isso tem importância. Bom, mas para o Ferraioli faltaram as ferramentas, né, para levar isso às últimas consequências, que é o que eu faço. É o que eu fiz na tese. E para fazer isso, para discutir o conceito de verdade no processo penal, e a minha intenção desde o princípio foi propor um conceito, né, porque se exige, desde a minha perspectiva, isso em uma tese de doutorado. Tem gente que acha que basta propor uma resposta inédita a um problema já batido e isso é uma tese. Olha, na verdade, isso é mais do que costuma ser defendido como tese no Brasil. Na maior parte das vezes, as pessoas defendem outra dissertação e saem doutores, e não agregam nada de novo. Eu acho que sim, uma tese tem que ter uma resposta inédita para um problema relevante e tem que apresentar um conceito inovador e potente que possa ser recepcionado, incorporado em outras análises também. Tá? Tem que ser um trabalho marcante, um trabalho divisor de águas, um trabalho que efetivamente possa projetar o teu nome, porque tu vai ser lembrado o resto da vida pela tua tese. Então, a tua tese é algo que efetivamente vai marcar, vai produzir algum tipo de impacto, vai te dar alguma projeção, ou não é? É mais um trabalho para ficar ali empilhado nos bancos de tantas e tantas teses que são defendidas Brasil afora. Né? Claro, não sou eu que vou dizer se a minha tese alcançou esse patamar. São os outros que vão dizer. E nem tampouco sou eu que vou dizer que então eu cheguei à verdade sobre o problema da verdade. Não. O que eu vou compartilhar com vocês é a minha perspectiva sobre a questão da verdade no processo penal. É o conceito que eu propus, é a saída que eu encontrei para essa aporia aparentemente insuperável, que é a questão da verdade no processo penal. Né? Se vocês vão achar essa resposta convincente ou não, eu não sei. Aí é com vocês. Para minha felicidade, muita gente achou. Né? E a segunda edição do livro, um trabalho acadêmico, multidisciplinar, chegou até a estar em primeiro lugar no ranking de direito processual penal da Amazon, algo que eu jamais imaginei que pudesse acontecer. Né? Então, é claro que a gente precisa de um pouco de acaso e um pouco de sorte para essas coisas acontecerem. Também há muitos trabalhos bons que não tiveram visibilidade, que não foram divulgados, e por isso eu digo que não é uma questão de ser o bom, ser o competente, mas de ter tido essa sorte, e eu tive, e muita gente que me ajudou também. Tá? Bom, vamos lá então à aporia. Tá?
basicamente, esse é um problema que, desde a minha leitura, no âmbito da dogmática processual penal, no último século e na primeira década deste século também, não tinha saído do lugar, né? E aqui tem outro insight interessante do Rui, quando ele diz o seguinte: enquanto a discussão sobre o conceito de verdade no processo penal se mantiver dentro dos mesmos patamares, não sairá deste lugar. Bom, então, a questão é como se aproximar desse objeto de modo a retratá-lo de modo diferenciado, inovador. E aí eu penso que é importante que vocês façam isso nos respectivos objetos de vocês. Não pode pensar exclusivamente desde o teu lugar de fala e desde a tua formação. E me desculpem dizer isso, mas se a formação é uma formação essencialmente jurídica, ela é uma formação precária e limitada. Ainda mais no Brasil, porque no Brasil a gente não tem sequer o hábito de ler autores que não são brasileiros. Se a gente vai conversar com alguém da psicologia e perguntar para esse cara da psicologia: vem cá, me diz uma coisa, no teu curso vocês leram Freud? Vocês leram Lacan? Vocês leram Jung? Ou vocês só leram manuais, cursos e tratados de autores brasileiros que resumiram esses autores? Aí o cara da psicologia vai olhar para ti e vai dizer o seguinte: é claro que eu li Freud, é claro que eu li Lacan, é claro que eu li Jung, tu não se torna um psicólogo sem ler esses autores na fonte. Mas no Brasil a gente se forma em direito sem ter lido Aragonés Alonso, sem ter lido Goldschmidt, sem ter lido Fazzalari, sem ter lido Calamandrei, sem ter lido Carnelucci, sem ter lido nenhum desses caras na fonte. A gente só lê os livrinhos mastigados e regurgitados por autores brasileiros. Então, a formação em direito ela é deficitária. E ainda estou sendo otimista, estou dizendo assim, é bom que tenham lido os bons cursos manuais e tratados, e não as mercadorias que circulam por aí, que são de péssima qualidade. Então, tu tem que sair do teu lugar de fala. Vai ter que dialogar com a filosofia, com a história, com a antropologia, com a psicologia, né? E isso é bom. Ah, mas eu não me sinto à vontade com isso. Se tu não vai sair do teu lugar de conforto no âmbito do mestrado e doutorado, vai sair quando? Vai entrar um jurista quadradinho e vai sair quadradinho igual? Não pode. Então, a inovação exige que se dialogue com as outras áreas, com os outros saberes. E isso além da obviedade, que seria o diálogo com a criminologia. Eu estou falando para além disso. Bom, então, para efeito da minha aproximação com essa questão, para efeito da minha pretensão de estabelecer um regime de verdade adequado para o processo penal, o que me pareceu inevitável? Uma exigência do meu objeto, que eu dialogasse com a filosofia. Um objeto exigia isso. Então, tratava-se de eleger, dentre as inúmeras tradições filosóficas, qual que eu considerava como mais pertinente, como mais adequada para tratar o meu objeto. E, por força das minhas interlocuções com a professora Sandra Pesavento, eu utilizei a hermenêutica filosófica, de Heidegger, de Gadamer e de Ricoeur, principalmente. Então, o Paul Ricoeur, ele faz o quê, na verdade? Ele retrabalha alguns insights do Heidegger sobre a questão da verdade, para discutir a questão da representação do passado no campo da historiografia. E aqui temos uma aproximação que me pareceu pertinente, por quê? Não só porque o Ferraioli reconhece que a verdade no processo penal diz respeito àquilo que um dia já foi, como também pelo fato de já ser, digamos assim, algo clássico no âmbito da literatura processual penal, essa comparação entre o juiz e o historiador. Já é algo clássico, já é algo sedimentado. Só que, apesar disso ser algo clássico e sedimentado, no processo penal até então, não havia nenhuma espécie de incorporação da teoria da história, das discussões sobre a representação do passado no campo da historiografia e da filosofia.
Esse era um esforço que ainda estava por ser feito, que não havia sido feito até então. Os artigos que trabalhavam com a questão juiz, historiador, trabalhavam com essa questão de um modo simplificador e até grosseiro, ressaltando e destacando as obviedades, as semelhanças entre os dois e as diferenças no sentido mais prático, digamos assim, dessas semelhanças e diferenças. Não no sentido epistemológico e não no sentido ontológico, de representação do passado, que é o que eu vou tentar fazer, então. Então, para isso, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que me apropriar dessa discussão, vou ter que retrabalhá-la no âmbito da dogmática processual penal, dialogando também com o que há de rico e interessante na dogmática processual penal. Porque não se trata de jogar na lata do lixo. Bom, então, no direito não se disse nada de interessante sobre isso. Se disse, mas pouco se aproveitou. Se a gente vai lá nos clássicos, vai lá no Carnelucci, vai lá no Goldschmidt, a gente vê que há potência neles, inexplorada, mas há. Então, trata-se de construir um sistema de pensamento que efetivamente congregue essas diferentes matrizes, de modo a produzir uma leitura qualificada sobre o objeto que eu me propus a enfrentar, que é a questão da verdade no processo penal. Então, vamos lá. Para Heidegger, o passado deveria causar perplexidade. E deveria causar perplexidade por quê? Eu vou tentar ser o mais didático, digamos assim, aqui, até porque eu não estou defendendo a tese perante uma banca, mas sim perante um auditório virtual que eu desconheço, e por isso a ideia é maximizar a interlocução, digamos assim. Falar de forma o mais acessível possível, sem com isso esvaziar a complexidade de significado da própria tese. Então, o Heidegger traz o seguinte exemplo. Quando nós nos encontramos diante de uma lasca de um templo grego, isso deveria nos causar perplexidade por quê? Porque nessa lasca do templo grego nós temos ao mesmo tempo presença, existe uma materialidade, existe um rastro do passado, ele é experimentável, sobre ele eu posso fazer testes de veracidade, por exemplo, para ver se não é uma falsificação, se não foi fabricada na semana passada, a tal da lasca do templo grego. Então, eu tenho uma presença, eu tenho um rastro do passado, mas, ao mesmo tempo, aquele mundo circundante, aquela sociedade, aquela cultura, as pessoas que ergueram aquele templo, tudo isso já se foi. E nada poderá fazer com que volte a ser. Então, o passado representa uma espécie de paradoxo, se e quando preservado em seus rastros. Porque se não restam rastros do passado, não temos como conhecer o passado. O meio através do qual nós podemos conhecer este passado, aquilo que um dia foi, é por meio dos seus rastros, que devem ser perseguidos em sentido reverso. Então, eu vou trabalhar com essa categoria de rastros do passado, inicialmente. Bom, o Riquet vai pensar essa ideia de rastros do passado de acordo com determinados signos que vão assinalar os regimes de verdade da representação do passado. Então, por exemplo, quando eu digo signo do mesmo, o que eu digo é o equivalente do que seria aquilo que nós chamamos de verdade real, material ou substancial. O que eu digo é que entre um pedaço de papel escrito por alguém, entre uma sentença ou entre um livro de história e aquilo que um dia foi, não existe nenhuma espécie de diferença. O passado estaria ali representado de modo exaustivo e completo. Naquelas palavras, nós encontraríamos a integralidade daquilo que um dia foi, sem nenhuma espécie de falta, sem nenhuma espécie de insuficiência. É a revelação da verdade. Há que se perguntar se, de fato, isso é possível, ontologicamente possível,
Porque, afinal de contas, nós temos até um sistema recursal. Se quando o juiz condena, ele revela a chamada verdade real, substancial ou material sobre aquilo que um dia foi, não precisaríamos de um sistema recursal para nada, porque não haveria possibilidade de erro, de falta, de insuficiência de qualquer espécie. Ou, no máximo, nós trataríamos, então, da qualificação jurídica daquilo que um dia foi. Porque a veracidade teria ficado comprovada sem qualquer espécie de falta. Bom, esses são os discursos mais grosseiros, mais simplificadores e mais conducentes à violência. São aqueles que reproduzem, mediante uma linguagem revigorada, jurídico, os excessos da Inquisição. E esses discursos ainda transitam, ainda circulam na nossa realidade concreta e nas próprias práticas punitivas contemporâneas. Bom, e logicamente, creio que aqui, salvo melhor juízo, ninguém compactuaria com essas racionalidades grosseiras e simplificadoras. Bom, esse é o signo do mesmo. Uma alternativa ao signo do mesmo é o signo do outro. O signo do outro é exatamente o oposto do signo do mesmo. Quando eu digo signo do outro, eu digo que entre a representação do passado, a representação narrativa do passado e aquilo que um dia foi, não existe nenhuma relação de proximidade. Há uma diferença total e absoluta entre essas duas coisas, de modo que tanto a sentença quanto um livro de história seriam ficção. Então, o juiz condena com base em uma ficção e um livro de história é um livro de ficção. É com base em ficções que nós condenamos as pessoas. Não é isso que eu defendo. Se eu defendesse isso, estaria justamente sustentando um regime de verdade exilada. A verdade está expulsa do processo. Mas lembrem-se que eu disse a vocês que, como o Rui muito bem pontuou, a verdade no processo penal é uma questão de lugar. A nossa questão aqui é definir qual é esse lugar, de modo adequado e condizente com a complexidade do processo penal e com um processo penal que seja fundado na presunção de inocência e não fundado na ideia de inimigo. Bom, também disse a vocês que o conceito de verdade no processo penal deve ser pensado desde a ideia de falta e não de presença. E isso tem relação com o título da própria tese. A verdade no processo penal é aquilo que o juiz produz, não é aquilo que ele encontra, com todas as implicações que daí decorrem. É bem diferente dizer produzir de dizer encontrar. Quando eu digo produzir, eu falo da externalização de algo, eu falo de uma imaginação criativa, de alguém que imita o poder divino, que quando narra, efetivamente agrega algo seu àquilo que narra, o que é inevitável. Bom, por que o regime do outro é inadequado? Por causa daquilo que eu referi anteriormente, dos rastros do passado. Tanto uma sentença quanto um livro de história tem uma credibilidade referencial, que um livro de ficção não tem. Historiadores são homens de arquivo, eles consultam arquivos, eles consultam fontes, eles fazem entrevistas, eles referenciam outras obras. Um livro de história tem nota de rodapé, não é um livro de ficção. Uma sentença também, quando condenatória, obviamente deve estar apoiada em motivos de prova que a sustentem. Deve estar apoiada desde a linguagem que eu efetivamente emprego, no âmbito de uma epistemologia que reconheça a passeidade, que é aquela que eu proponho, em rastros do passado. Então, sim, tanto a sentença quanto no livro de história entra em questão a verdade. Resta saber de que modo. O mesmo não serve e o outro também não serve. Bom, quando a gente pega autores como o Ferraioli e o Tarufo, que são autores modernos,
eles são modernos por definição, pensam como modernos, pensam desde uma antropologia do humano que é bastante simplificadora e empobrecedora, que é essa do sujeito irracional, que é tão somente uma antropologia do humano, tá? Não significa que nós somos assim, mas somente que determinadas pessoas, em um determinado momento histórico, em certas circunstâncias, consideravam, movidos por um espírito geométrico, como dizia a Ruth, que a nossa racionalidade é essa, e é da ordem da matemática. Tá? Como modernos, eles vão olhar para essa questão e vão pensar o seguinte, essa é a aporia. O mesmo me parece um excesso. O outro não me satisfaz. Dizer que a verdade é absoluta é um excesso. Dizer que é uma mentira, que é uma ficção, também é um excesso. Eles perceberam esse problema, que é justamente a aporia, né? O problema aparentemente irresolúvel. O que tanto Tarufo quanto Ferraioli fazem? Né? Uma espécie de meio termo entre essas duas coisas. Um meio termo que preserva a ideia de correspondência. Um meio termo através do qual eles vão defender não mais, né, uma verdade correspondente ao real, e eu digo verdade correspondente ao real porque verdade real é um conceito que nem sequer faz sentido, verdade e realidade são duas coisas distintas, tá? Eles vão defender um conceito de verdade relativa. Um conceito de verdade relativa que, no entanto, preserva a ideia de correspondência. Então, no processo penal, por exemplo, é obtida a verdade, mas não a verdade em sentido absoluto, não a verdade substancial, real ou material, mas sim uma verdade relativa. Algo próximo da verdade, mas não a verdade. É uma questão que não fica muito bem resolvida. O Ferraioli, por exemplo, vamos pensar aqui nos efeitos político-criminais disso, vamos pensar na atuação do magistrado com base nessas premissas. O Ferraioli vai dizer que é contra qualquer espécie de interferência do juiz na gestão da prova, mas, ao mesmo tempo, utiliza a expressão busca da verdade. Já para o Tarufo, o juiz é, digamos assim, o gestor da prova por definição. Ele é aquele que defende a verdade no processo, né? Que atua no sentido de uma espécie de zelo pela verdade. E as consequências dessas racionalidades são que, fundamentalmente, ou permanece sendo admitida a interferência do juiz na gestão da prova, ainda que de modo complementar ou residual, tá? Ou está autorizada, mesmo que de forma velada, e facilmente sequestrável, tá? A argumentação que novamente autoriza o juiz a romper com o actum trium personarum, tá? A deixar de lado o lugar sistêmico que lhe é imposto em uma arquitetura processual penal acusatória, né? Que é uma estética da imparcialidade que não depende da bondade do juiz, né? Que não depende das armadilhas do seu inconsciente, ou seja lá o que for, que fixa o juiz em uma posição de imparcialidade. Então, isso está comprometido aí, nesses conceitos. Do mesmo modo, embora talvez não de modo tão pronunciado quanto naquelas retóricas de verdade real, material, substancial. Bom, com base no Paul Ricoeur, o que eu vou defender, né, o que eu vou sustentar, é um outro regime de verdade para o processo penal que não está mais situado na esfera da correspondência e sim na esfera da analogia. Quando se fala em análogo, se fala em ser como e não ser. Esse é aquele momento que eu brinco assim, ó, pessoal, minha internet está caindo, a conexão está ruim e eu caio fora, sem explicar nada para ninguém, né, antes que me coloquem contra a parede. Mas eu vou explicar, tá? E vou explicar agora, assim, baixando um pouco o nível de abstração filosófica, tá? Vou explicar no modo mais didático possível, que é o modo conversa de bar, né? Mas conversa de bar na academia é conversa de bar em outro nível, né? Não é conversa de bar negacionista, simplificadora e violenta, né? É uma conversa de bar assim, elegante, né? Fundamentada, sensivelmente orientada. Bom, e eu vou explicar o que eu quero dizer com análogo e com ser como e não ser, para que entendam a ideia
de um conceito de verdade estruturado com base na falta e não na presença. Então, pensem no seguinte exemplo. Eu sou treinador de um time de várzea do interior. Os meus jogadores são os toscos. Eles chutam mais uns aos outros do que a bola. Mas, como eu sou um cara ambicioso e quero me tornar um treinador de ponta, quero eventualmente fazer fortunas atuando na Europa, eu vou implementar nesse meu timezinho Série D o sistema de jogo do Barcelona, quando era treinado pelo Guardiola. O problema com o qual eu imediatamente me deparo é o seguinte: para que aquele sistema de jogo funcione, eu preciso de uma peça-chave, que é o Messi. Messi, assim, na sua fase de ouro. Messi, a qual talvez o próprio Messi não fizesse mais justiça hoje em dia. Mas eu preciso de Messi. E, no entanto, não tenho Messi. É uma falta. O que eu faço? Eu procuro, dentre os meus toscos, dentre aquele meu elenco tão desqualificado, o jogador que mais se assemelha a Messi, para fazer as vezes de Messi. Mas, e aqui está o gancho, ser como Messi não é ser Messi. É isso que eu quero dizer com o regime do análogo. A verdade no processo penal, ela é produzida narrativamente para suprir uma falta. O juiz não encontra a verdade no processo penal porque ela não está lá. Esse é um limite ontológico insuperável. Se eu pudesse encontrar no processo isto a verdade, o que eu faria? Eu anexaria a verdade à minha sentença. Eu colocaria o vídeo lá no YouTube para que viralizasse no processo penal do espetáculo de hoje em dia, no qual todos nós nos tornamos consumidores de processo penal, e lá naquele vídeo estaria o Joãozinho esfaqueando a Mariazinha pelas costas, no estacionamento da FURG, a universidade na qual eu leciono. Há 2 anos e meio atrás. Estaria lá. E aí, no que consistiria a sentença? Nos dispositivos aplicáveis. Percebem isso? Como isso não foi encontrado, como não há o Joãozinho esfaqueando a Mariazinha, o que o juiz tem que fazer? Ele tem que suprir essa falta. Como ele vai suprir essa falta? Narrativamente. Ele vai produzir uma narrativa sobre os fatos, dizendo que naquela noite tórrida de verão, após a acalorada discussão entre Joãozinho e Mariazinha, quando ela se retirava para a sua casa, Joãozinho se aproximou sorrateiramente, usando recurso que dificultava a defesa do ofendido, e cravou sucessivas vezes a faca nas costas da pobre da Mariazinha, e assim por diante. Percebam que essa narrativa na sentença exercerá a função de verdade. Verdade é aquilo que o juiz produz no processo, né? E que produz, muitas vezes, desde um lugar violento, por meio de um biombo argumentativo, que é capaz de produzir uma narrativa que é justamente o rebento dessa violência previamente definida. Quando tu pega, por exemplo, por definição, e aqui não se trata de politicagem, quando pega, por definição, uma sentença de mais de uma centena de páginas, como a do Moro, que condenou vocês sabem quem, né? E no qual a gente não encontra em lugar algum, né, os motivos de prova nos quais se sustentam aquela condenação, a gente percebe que, por meio da narrativa, é possível produzir uma verdade que é violenta. Bom, consequências disso. Né? Antes disso, analogia. Por que análogo? Vocês são juristas, isso vocês conhecem, né? Quando é que eu me valho de uma analogia? Quando o dispositivo que eu preciso para enfrentar uma determinada situação concreta ainda existe. Aí eu vou lá e pego outro dispositivo e supro aquela falta com esse dispositivo. E aqui a gente tem uma provocação interessante, que é a seguinte, né? Se o sentido dessa instrumentalidade processual penal deve guardar relação
com o direito material que lhe é subjacente, o direito penal. No direito penal, a analogia é proibida em sede criminalizante e, no entanto, nós condenamos analogicamente. É claro que não é a mesma coisa, mas todas as nossas condenações são análogas ao passado. E quando eu digo isso, vamos lá, estamos encerrando a minha exposição, logo, logo, agradeço a paciência de vocês. E eu disse para o Marcelo que a gente ia ter 60 pessoas na sala, e temos 61, eu sou bom em ter que começar a jogar na Mega Sena. O que eu quero dizer com isso, pessoal, é o seguinte, quando eu digo a verdade é produzida analogicamente e narrativamente no processo penal, o que eu quero dizer com isso é que em toda condenação, mesmo naquela que aparentemente destrói por completo a presunção de inocência do acusado, em toda condenação restará uma margem insuperável de incerteza. Insuperável. O estado de dúvida lá permanece. Ao final, pode ser que sim, quando o juiz condena, ele condena acertadamente. Pode ser que sim, mas a verdade no processo penal é contingente. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não digo que todas as condenações são equivocadas, mas se com certeza uma quantidade muito maior do que a gente supõe que elas sejam, é de fato equivocada. E quando eu digo isso, eu também digo que, portanto, a verdade deve ocupar um lugar, sim, no processo penal, mas um lugar subsidiário. A centralidade do processo penal, se a gente tem que atribuir a centralidade a algo no processo penal, é as regras do jogo. Porque são as regras do jogo que nos dão a capacidade e nos dão melhores ferramentas para corrigir aquilo que o Rui chama de um caráter alucinatório da evidência. É por meio dessas ferramentas que, de algum modo, a gente tem a esperança de reduzir danos, de condenar equivocadamente menos. Porque, no fim das contas, é disso que se trata, no sentido prático, digamos assim. Tá? Há uma epistemologia grosseira e simplificadora que maximiza danos, que supostamente, tendo apreço pela verdade, na realidade, simplifica o que está em jogo na questão da verdade, e que, com isso, acaba autorizando, legitimando e fortalecendo um processo penal do inimigo. E, de outro lado, uma epistemologia que não nega a complexidade das coisas, que reconhece a passeidade do passado, uma epistemologia que, efetivamente, reconhecendo essa complexidade, de algum modo fortalece uma retórica de contenção do poder punitivo, de redução de danos, e que efetivamente contribui para um processo penal do cidadão que é muito mais condizente com o nosso cenário democrático constitucional do que essas retóricas autoritárias, né, que ainda permanecem pulsantes na realidade contemporânea, que ainda honram as tradições inquisitórias que lhes deram luz há tantos séculos atrás e que foram revigoradas pela filosofia da consciência, que ainda é reproduzida por muitos incautos que não percebem que o conhecimento é biodegradável, que essa epistemologia desvinculada da complexidade das coisas e pensada de forma abstrata é igualmente conducente a reproduzir os piores inquisitorialismos a seu próprio modo. Então, fundamentalmente, essa é a tese e essa é a contribuição. Tá? É claro, se ela é convincente ou não para vocês, isso está em aberto. Tá? Como eu disse, eu não sou o dono da verdade sobre a verdade. Né? Eu quis tão somente deixar a minha contribuição no sentido de um trabalho inovador, e um trabalho inovador que, para minha felicidade, foi amplamente reconhecido, me deu projeção, né? Que, como o Nereu e o Marcelo disseram, de certo modo, honra o próprio programa. Né? Para mim, foi uma responsabilidade muito grande ser o primeiro a defender, e penso que o trabalho defendido há quase 10 anos atrás, de fato, foi representativo da pegada interdisciplinar do programa, de propor algo que efetivamente está para além do já pensado
e da abstração simplificadora da realidade e legitimadora de violência, que ainda prospera em muitos lugares, não só das práticas judiciais, mas também da própria academia brasileira. Então, é isso que eu tinha a dizer, pessoal, e desde a defesa da tese, eu caminhei também por outras trilhas, né? Hoje dialogo muito com o Jeff Farrell, com o Keith Hayward, com a criminologia cultural, que igualmente é o que me parece de mais interessante e de mais excitante em termos de criminologia hoje em dia, de modo que hoje eu tenho duas avenidas de investigação, que seriam a epistemologia e a verdade no processo penal, de um lado, e a criminologia cultural, de outro lado. O meu Lattes está aí, caso vocês queiram dar uma olhada nas coisas que eu pesquiso, que eu tenho produzido, e estou aberto aí a eventuais questionamentos, e até o fogo amigo do Marcelo, e quem sabe do Achute, que acredito eu ainda deve estar na sala, e que foi um valoroso companheiro aí do doutorado. É isso, pessoal. Vamos ouvir um pouco, que agora eu estou cansado. Obrigado, professor Salah. Eu fico bastante feliz em ouvir aqui alguém falando sobre ontologia. A verdade é um tema muito discutível. A ontologia, portanto, alguns preferiram tirá-la de todo o direito. A ontologia, que já teve um tempo de alta discussão no direito, também é uma parte da filosofia que alguns preferiram tirá-la do direito. Eu acredito que todos vocês viram aqui a profundidade, a complexidade do trabalho que foi pensado e proposto pelo professor Salah, e eu não queria antecipar um juízo de mérito. Ele está mostrando ali está mostrando a capa do livro. Eu não queria antecipar um juízo de mérito que eu vejo, Salah, no teu trabalho. E me parece que na tua exposição tu trouxeste, eu vou destacar só agora. O primeiro é, observando a prática do processo penal, da investigação policial, da realização do procedimento ou da não realização do procedimento prescrito em lei, muitas vezes se percebe isso que o professor Salah diagnosticou e nos trouxe aqui, que é a suposta busca pela verdade faz com que alguns passem por cima das regras do procedimento criminal, o que ele chamou aqui de regras do jogo. É como se fosse possível o direito sem regras, em nome de uma tal verdade, que essa a gente não tem muito certo uma convenção do que seria essa verdade. O que nós temos mais ou menos certo é a convenção sobre o que são as regras. E se a gente pode passar por cima das regras em nome da verdade, parece que a gente abre mão daquilo que a gente tem a convenção e a tradição cultural para interpretar o texto legal, em nome daquilo que a gente não sabe muito bem ainda o que seria que nós buscaríamos. Então, com isso, o Salah apresenta duas linhas muito importantes, dois pilares muito importantes. A noção de verdade tem que ser pensada, verdade dentro de regras. E a segunda questão é que nunca pode se pretender encontrar uma verdade se não respeitar nem minimamente as regras. Isso é um dos pontos que eu acho muito forte da tese que nos foi apresentada aqui. E tenho 5 questões, no mínimo, aqui, e conforme vinha a exposição, ia pensando adiante, mas quero abrir a palavra a todos os presentes. Vejo o Tapiro aqui no monitor. Então, gostaria de ver se alguém tinha alguma pergunta a fazer e se depois tiver espaço também apresento algumas questões. Vejo colegas de vários outros estados. Então, se quiserem apresentar pelo chat, eu posso também fazer as perguntas, não precisa abrir o microfone, se não tiverem interesse. Eu posso fazer uma pergunta? Eu aqui da Paraíba, sou promotor de justiça. Por favor. Tá? É o seguinte, o Sala estava falando aí e me veio
questionamento. Eu penso muito, mas com base no sistema acusatório, sabe? Para mim, o sistema inquisitório ele dá muita vazão a que o juiz formule aquilo que ele julga ser a verdade dele, e ele transmite isto para o processo penal. Tá? Aí cabe muitas discussões, e o sistema inquisitório ele tem que ser superado para mim, e o processo histórico mostra que ele será superado com certeza, e espero que seja. Essa é uma luta muito grande aqui no Brasil, e já tem sido uma luta muito grande na América Latina. Mas eu penso o seguinte: e a verdade que é produzida pelas partes? Eu hoje de manhã, por exemplo, estava lendo uma notícia em que houve uma decisão de um TRF, não sei se foi aí do Rio Grande do Sul, de que ele permite que a defesa faça uma investigação defensiva, um inquérito policial, entre com medidas, solicite medidas judiciais, por exemplo, de busca e apreensão, coisas nesse sentido, para que se produza indícios. Eu não digo prova, porque prova, para mim, é lá estabelecido no âmbito do contraditório. Eu faço sempre, eu como promotor de justiça aqui na Paraíba, já tenho entrado em discussões muito grandes a esse respeito, mas eu faço sempre essa distinção, tá? Coisa que as pessoas aqui, principalmente os meus colegas aqui da Paraíba, não compreendem. Confundem muito a existência de indícios com provas. Então, eu faço questão de fazer esse direcionamento. Mas produzam indícios que fazem a sustentação de uma possível, que possam vir a fazer a sustentação de uma possível defesa em processo criminal. Mas o que me questiona sempre é, primeiro, numa discussão desse tipo, que nós já travamos antes, eu já travei com o próprio Auri, com o Jacinto, e com o Jacinto Coutinho e outras figuras, tá? A verdade, e aquela parte da verdade dentro de um sistema acusatório que pode ser ou deve ser feita para o estabelecimento de uma interpretação do juiz, partindo, evidentemente, do pressuposto de que realmente ele reconstrói o passado. Ele tem a lacuna, como o Salá disse, tem a lacuna no processo penal, e ele vai buscar no passado, e aí também o meu vínculo é eminentemente ferrajoliano, tá? Ele vai preencher aquela lacuna. Então, até que ponto pode o Ministério Público e a defesa contribuir para o estabelecimento dessa verdade? É possível se estabelecer, digamos assim, uma ideia de uma verdade, não sei como é que eu posso traduzir, uma verdade parcial, ou uma meia-verdade, ou como é que se pode, como é que se ajusta o conceito de verdade dentro de um sistema acusatório em que se exige a participação de Ministério Público e defesa? É isso que eu quero saber. Obrigado.
Eu acredito que são várias perguntas que foram feitas aqui, não é uma só. Mas talvez a pergunta inicial para o professor Salá é: existe verdade processual? Ou o que existe no processo são reproduções e narrativas sobre algo que nunca estará no processo, porque ontologicamente não pode estar lá. Então, assim, talvez o professor Salá disse, uma coisa não pode ocupar dois espaços. Ela não pode estar fora do processo e estar dentro do processo. Então, professor Salá, estamos curiosos aqui. Vamos lá. Primeiro, tá? Estão me ouvindo aí, né? Está aberto? Tá. Primeiro, tanto os autores, até os autores da Escola Paulista, por exemplo, que são leitores do Tarufo, ou um Gomes Filho, vão falar algo muito semelhante ao que está dizendo, Marcelo. O que nós temos no processo não são fatos, são enunciados sobre os fatos. Os fatos não estão lá. Essa questão, para mim, já é uma questão assim, quase que consensual. Quanto ao que o Onésimo levanta, o que ele percebe como um aparente problema, para mim, na verdade, é a condição de funcionamento daquilo que eu defendo. É exatamente o contrário. Tá? Se a gente vai na tradição monológica típica do juiz da consciência da modernidade, né, nós conferiríamos poder ao juiz. Nós embarcaríamos nessa assunção de uma onipotência e pensaríamos que, entregando isto a alguém que fosse dotado de capacidades sobre-humanas, né, nós, eventualmente, estaríamos zelando pela verdade. E toda a retórica de busca da verdade transita no âmbito dessas premissas. Como, diferentemente dessa tradição monológica, o que eu penso sobre uma perspectiva dialógica, né, o fato de tu ter no processo diferentes argumentações, diferentes retóricas, tá, na realidade não é contraproducente para efeito de um sistema que pretenda corrigir o caráter alucinatório da evidência. Pelo contrário, é justamente esse ambiente de guerra, de conflito, de incerteza, tão bem retratado pelo Goldschmidt, que foi, inclusive, acusado de propor categorias que eram sociológicas e não jurídicas, por isso que são boas, porque são sociológicas e não são jurídicas. Esse ambiente de confronto e guerra é o mais conducente a produzir uma espécie de zelo pela verdade. Por quê? Porque maximiza as possibilidades de correção das hipóteses apresentadas. Embora, diga-se de passagem, é importante pontuar que nem na acusação nós encontramos uma descrição clara, objetiva e bruta dos fatos, comprometida com algo que seja a verdade, nem tampouco na defesa nós encontramos essa argumentação. Nós encontramos argumentações no processo que são movidas por uma intenção de persuasão. Tá? São efeitos retóricos de sedução que visam obter a captura psíquica no juiz acerca do convencimento das hipóteses apresentadas pelas partes, seja pela acusação ou pela defesa. A acusação está comprometida com uma hipótese que visa a captura psíquica do juiz, no sentido de obter um resultado que é a condenação, enquanto a defesa, contrariamente, está comprometida com a destruição, com a inviabilização dessa hipótese. Isso reforça aquilo que eu referi sobre o fato de não haver no processo os fatos, mas sim enunciados sobre os fatos. Agora, eu separo a discussão que eu faço, que é a discussão epistemológica sobre o que nós estamos falando de fato quando falamos em verdade no processo penal, da discussão que o Jacinto faz no campo da psicanálise sobre aquilo que as pessoas elegem como verdade. Essas duas discussões, elas não se confundem, não se misturam porque são diferentes. Né? É evidente que quando o juiz condena, quando ele exterioriza narrativamente a sua convicção por meio da sentença no sentido condenatório, ele faz isso por quê? Porque a sua captura psíquica foi obtida, porque ele considera que aquilo que ele efetivamente decide coincide com a verdade. Nesse sentido, seria a sua verdade. Tá? Isso não se confunde com
o estatuto ontológico sobre o que é efetivamente, em termos de verdade, o pedaço de papel no qual está exteriorizado o seu convencimento. São duas coisas diferentes, essas duas coisas não se confundem. Na realidade, elas são complementares. Tá? Eu só acho que, em termos de tu avançar a discussão sobre a verdade no processo penal, um limite já foi alcançado no sentido de dizer, sim, a acusação tem aquilo que elege como verdade, sim, a defesa tem aquilo que elege como verdade, mas isso não nos auxilia a definir, afinal de contas, o que é a verdade no processo propriamente dito, nem o que nós devemos admitir ou não em termos de verdade no processo penal. Porque até certo ponto a gente tem uma obviedade, aí sim, cada um tem aquilo que elege como verdade. A defesa, não necessariamente, se a gente vai pensar nesses termos. Tá? Então, na realidade, para efeito de haver um conflito de diferentes narrativas, né, eu penso, inclusive cito no âmbito da tese, como pensa o Edgar Morin. Né? Hoje a gente já compreende caos e ordem como situações complementares na formulação do novo no próprio universo. A gente tem uma tendência a tentar ordenar o desordenado, a transformar o que é uma cacofonia de argumentações discordantes em uma única voz que vem e coloca fim a esse conflito e que, afinal de contas, decide. Né? Mas isso é de uma tradição que é a tradição monológica. Para nós que pensamos de acordo, de um lado, com a complexidade e, de outro lado, com o processo penal do cidadão, quanto mais discordância, quanto mais contraditório, quanto mais exame exaustivo de hipóteses e de evidências nós tivermos, melhor é, para efeito daquilo que no final do processo é tido como verdade ou não é. Resumindo, eu posso acrescentar que nós sempre teremos uma verdade relativa, uma verdade que procura ser, nunca vai chegar, e isso aí é utópico, né? Mas uma verdade que sempre continua a caminho de se colocar como uma tentativa de chegar à realidade, muito embora a gente saiba que, como você próprio disse, a verdade real é uma ilusão, é uma redundância. Tá? E isso aí eu concordo plenamente. Mas sempre vai haver aquela tentativa de se colocar como digamos assim, a mais próxima possível de uma semelhança com a realidade. Eu não sei se eu soube me exprimir bem, mas a gente pode colocar numa perspectiva meio que utópica. Seria isso. Não, né, só para concluir, assim, o que eu acho que está tentando dizer e o que eu sustento é o seguinte, tá? Que a epistemologia que eu proponho é aquela que, digamos assim, mais nos dá uma possibilidade, tá? Esse paradoxo, de que, ao final das contas, quando se chegar a uma condenação, essa condenação seja acertada e não equivocada. Né? É isso. Né? Porque a outra epistemologia, a outra leitura é uma epistemologia que maximiza o erro. A minha, penso eu, creio eu, reduz. Né? Basicamente é isso. Nós temos mais tempo para alguma questão, algum comentário. Vamos só pedir que quem faça questão que seja um pouco mais sucinto na colocação da pergunta, para a gente poder ouvir um pouquinho mais do professor. Se quiserem adiantar aqui, pelo chat eu só vi elogios, não vi colocação de uma questão. Professor? Augusto? Oi, boa noite. Posso fazer uma pergunta, professor? Rapidinho. Claro. Primeiramente, queria agradecer a fala do professor Salar. É sempre muito bom ouvir o professor. É um espelho, acho, para todos nós alunos da PUC, né? O professor Marcelo, todos os nossos professores. São, acho que, os objetivos a todos nós que entramos no programa, chegar ao nível de preparação e de conhecimento dos professores. Professor, minha pergunta, rapidamente, o que o senhor acha sobre a importação dos conceitos de estándares probatórios aqui para o processo penal brasileiro, e principalmente o da dúvida, do prova, além da dúvida razoável, e se eles podem ser limitadores da busca dessa verdade correspondente ou da verdade como um todo?
Seria mais ou menos isso. Vou te dizer Tá. isso rapidamente. Salah, se tu me permite, então eu vou adicionar aqui, né? E a tua verdade analógica, né? Qual é a relação que a verdade analógica tem com os estándares, assim, ou não tem? Isso, foi essa que me faltou, verdade analógica. Eu acho que tem havido, e nisso o Auri concorda comigo, né? A gente tem até um plano de sentar e escrever alguma coisa junto para dar conta do recado, tá? Tem havido uma penetração muito grande no Brasil, em anos recentes, dessa discussão de condão epistemológico que vem do Tarufo e do Ferrer Beltrán. Como eu disse, a matriz dessa leitura ela é do processo civil, não é do processo penal. Tá? Se a gente pegar o Ferrer Beltrán, né, que é o que se encontra vivo ainda, né, o Tarufo já faleceu, o Ferrer Beltrán especificamente pensa no processo penal como um instrumento de motivação de condutas. Né? Então, ele está conectando o processo penal à prevenção geral negativa. Tá? E penso eu que o modo com que essa discussão sobre epistemologia está sendo trazida para o Brasil é empobrecedor da complexidade da discussão, de um lado, e segundo, estrategicamente equivocado, inclusive. Porque acaba trabalhando no âmbito dessa racionalidade moderna, de uma função epistêmica da busca da verdade, desde uma leitura que ainda pensa que assim e parece que há um estado de perplexidade, né, no sentido de que mas é que nós estamos dentro de um contexto agora que é de fake news e de pós-verdade, e isso nos traz dificuldades para discutir a questão da verdade, e aí essa discussão da verdade sob o signo da correspondência à realidade seria uma espécie de salvaguarda diante do avanço, digamos assim, dessas retóricas ainda mais bárbaras, né? Eu te digo que eu não vejo com simpatia, tá? Não concordo, né? Não é aquilo que eu proponho, que é bem diferente, né? Foi uma questão bem interessante a defesa da minha tese, porque o Gustavo Badaró estava presente, né? E o Badaró é um leitor do Tarufo, gosta do Tarufo e inclusive continua trabalhando com o Tarufo hoje, como trabalhou de lá para cá, né? E eu me perguntei, né? Na realidade, é interessante tu ter na tua banca alguém que tu sabe que vai discordar de ti, né? Porque aí tu sabe que vai ter um pouco de emoção a banca, né? Não vai ser tão fácil assim, né? Não é sair lá todo mundo tapinha nas costas. E o legal da banca foi que o Badaró disse basicamente o seguinte, né? E ele não desmentiria, né? Temos boas relações, né? Não é uma relação de conflito. Ele disse basicamente o seguinte: olha, Salah, eu discordo fundamentalmente de quase tudo que tu diz, mas o modo como tu construiu a tese e o modo como tu fundamenta a tese, eu não tenho como rebater. Não tenho como rebater. E o Badaró continua trabalhando de lá para cá, com o conceito de verdade como correspondência. Ele até construiu uma figura, que é a figura do verifóbico, que é daquele que teria fobia da verdade, ou medo de usar o conceito de verdade no processo, e penso que é inadequado dizer isso sobre mim, porque, na realidade, modéstia à parte, ninguém se dedicou tanto à questão da verdade no processo quanto eu me dediquei, né? E desde um horizonte compreensivo que é muito diferente desse horizonte compreensivo que legitimou tantas violências nos últimos séculos. Então é aquilo que eu digo, não, eu não sou verifóbico, pelo contrário, eu tenho apreço pela verdade porque eu não acho que ela é simples, como o Tarufo acha que é, e como esse pessoal que na esteira do Ferrer Beltrán está trabalhando no sentido de que sim, que é algo simples, que a gente pode pensar epistemologicamente. O problema não é pensar epistemologicamente, não é pensar em termos de standards, mas pensar em termos de standards que são a seu próprio modo grosseiros e simplificadores, né? Aí, na realidade, a gente não avança. A gente continua reproduzindo, de outro modo, as mesmas retóricas conducentes a violências que há tanto tempo já prosperam. Mas é algo que, assim, de modo mais concreto, quando houver tempo, que é algo que eu não tenho agora, né, eu vou me debruçar, e o Auri também, que é a desconstrução dessa discussão nessas bases, porque não nos satisfaz, nem a minha nem a ele. Mais alguma questão?
enquanto o pessoal pensa aqui. Então, professor Salá, não dá para se dizer que é uma tese relativista que nega a existência da verdade. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu não nego a existência da verdade de modo algum. O que eu digo é, o pessoal até hoje olhou para o lado errado sobre a questão da verdade. Era necessária uma outra estratégia. Eu gosto daquela brincadeira que o Alan Moore faz em Watchmen, né? Eu sou leitor de quadrinhos, e ele, trabalhando com Ozymandias, fala no nó górdio de Alexandre. Então, o nó górdio de Alexandre é a questão da verdade no processo penal, que é a grande questão do processo penal, como a grande questão do direito penal é a culpabilidade, sem dúvida. O grande tema do direito do processo penal é a verdade. Bom, nó górdio. Durante séculos esteve o nó lá e ninguém conseguia desatá-lo. Era um nó impossível. Até que Alexandre o Grande vai lá e faz algo completamente diferente. Ele saca a sua espada e com um golpe só separa os dois pedaços de corda. Ele usou outro tipo de abordagem. Com base naquelas premissas, com aquela estratégia, não desatariam o nó nunca. Continuariam enroscados nesse nó para sempre. E continuam. Né? Não se trata de uma questão colonizadora. Bom, então, a única leitura possível, a única leitura viável, a única leitura que reconhece, de fato, que é verdade no processo penal é a do Salá. Não. Outras leituras são possíveis. Eu sou o primeiro a dizer, quando alguém me perguntar, mas professor, eu li o seu trabalho, eu gostaria de discutir essa questão. Será que tem alguma coisa a dizer sobre esse tema ou o senhor já esgotou esse tema? Não existe isso, não existe tema esgotado. O conhecimento é biodegradável, ele tem prazo de validade, ele vai ser superado por algo que venha desde um outro horizonte, de uma outra leitura, de uma outra fundamentação, a dizer algo diferente. Mas o que o pessoal está dizendo e o que eles estão escrevendo e o modo com que eles estão trabalhando essa questão é reciclagem daquilo que já foi e que é foco direcionado de modo equivocado, pressupondo que a verdade está no processo quando ela não está. Eu quero ver como é que eles saem deste nó, que é o nó que eu proponho a eles, se me enfrentassem abertamente. Pois saia desse nó. Então, você quer trabalhar com o conceito de verdade como correspondência entre um juízo e uma realidade que é externa a ele? Onde está a realidade externa ao discurso no processo penal? Não está lá. O conceito de verdade por correspondência é completamente imprestável. E quem continua insistindo nisso já começa os seus textos se desculpando, que é o caso do próprio Gustavo. Quer dizer assim, ainda que eu continue a trabalhar em um conceito de verdade por correspondência. Bom, já começou, né, desde uma abordagem que não é inovadora, que na realidade reproduz aquilo que já foi feito e que, pelo menos desde a minha leitura, que é minha, não é a verdade sobre a questão, é insuficiente. Salá, acredito que tem algumas questões que foram colocadas aqui no chat, não sei se tu queres comentar. Uma delas talvez pede uma explicação melhor do que seria a verdade analógica, do que ela se diferencia da verdade por correspondência. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em verdade analógica, a gente pensa em substituição, a gente pensa em algo que substitui uma falta e que substitui essa falta narrativamente, por meio de uma narrativa que é fundamentada em determinadas provas. Naquilo que, ao final do processo, sobreviveu como prova, o que não significa necessariamente que seja prova. Então, somente que no processo parece que é. Então, essa narrativa vai substituir aquilo que é uma falta, que é aquilo que um dia já foi e que não tem como voltar a ser de modo algum. Ela é análoga ao passado e não correspondente porque ela substitui essa falta. Quando a gente fala em correspondência, a gente fala em uma aproximação que é grosseira e simplificadora, no sentido de um passado que teria se desvendado no processo. No sentido que haveria, no máximo, uma insuficiência mínima, que é aquela que o Ferrari vai falar em verdade processual, ou os autores vão trabalhar em verdade relativa, e pior,
um conceito de verdade por correspondência que vai continuar aceitando que ao juiz cabe um papel na gestão da prova e na descoberta dessa verdade, que deve ser buscada no processo, inclusive. Então, aí tem diferenças fundamentais, tem diferenças que são ontológicas, tem diferenças que são epistemológicas, e tem diferenças que são, inclusive, em termos do que o sistema processual penal comporta, né? Se ele é, de fato, acusatório. Né? E é claro, a gente vai se envolver em outras polêmicas, porque vão ter aqueles que vão dizer também que uma atividade probatória do juiz, né, se ela é complementar, se ela é residual, se ela não introduz um elemento novo, não comprometeria o sistema acusatório. Para mim, compromete. Para mim, não existe isso. Eu não quero discutir em que medida houve um comprometimento das garantias e das regras do jogo por meio de uma atitude localizada e isolada do juiz que eu pudesse apreciar. Não, para mim, o juiz não interfere na gestão da prova e fim. É o que determina um sistema acusatório, né? E a epistemologia que dá suporte a essa não interferência e que demonstra de modo explícito como essa interferência produz perturbações, porque ele efetivamente estará a colher subsídios para fundamentar a narrativa que é sua, com base naquilo, como o Jacinto diz, aí sim, que ele já decidiu, né? Então, aí, neste caso, tu tem a prova como argila que é moldada de acordo com a vontade do juiz, né? E aí ele vai construir a própria narrativa depois, de acordo com esses motivos de prova que ele buscou, segundo a verdade que ele elegeu inicialmente. Claro, ao final, essa verdade será igualmente análoga ao passado e possivelmente será uma violência, será um erro, será uma narrativa apoiada em motivos de prova falsos. Então, sim, eu penso que há diferenças significativas em dizer ser como e não ser, e entre dizer a verdade correspondente foi encontrada, como se ela estivesse lá, né? Uma arquitetura inspira a cautela e o cuidado que a gente deve ter num processo penal, cuja ênfase reside nas regras do jogo. Enquanto outra narrativa, ainda que de forma velada, ainda que muitas vezes de modo tão claro, mas sim sequestrável, ainda trabalha com base nas perspectivas da filosofia da consciência, da assunção da onipotência, na ideia de que nós podemos, sim, entregar ao juiz determinadas capacidades e iniciativas, sem que disso resulte qualquer espécie de comprometimento, tanto da estrutura acusatória quanto da própria integralidade da prova e assim por diante. Ótimo. Poderia fazer uma colocação? Ótimo, eu não sei quem está falando agora. Sou eu. Eu poderia fazer uma colocação, que foi eu que fiz a pergunta passada. Ah, sim, por E, favor. na verdade, tem uma segunda parte da pergunta que não foi apresentada pelo professor Salar. Professor Salar, primeiro, boa noite. Tinha mandado inicialmente uma mensagem no chat. Meu nome é Hélio, sou do PPGD da UFC. E esse tema, na verdade, vem me interessando bastante. E, no meu caso, eu tenho pesquisado também em relação ao direito penal negocial. E, na minha pergunta, eu até fazia uma relação entre a verdade como correspondência, mas por aproximação, a qual alguns autores entendem que não é possível jamais ter certeza absoluta, por mais que a verdade possa ser entendida como absoluta, mas a nossa certeza sempre vai ser relativa. E eu achei bastante interessante a sua colocação sobre a verdade como analogia, né, no sentido de que ela é construída de forma de narrativas. Mas aí isso me remete à questão do direito penal negocial, que a gente sabe que muitas vezes o Ministério Público, que tem um poder muito maior do que o réu, acaba por impor determinados acordos, que são construídos segundo a ótica do Ministério Público, naturalmente, a partir da narrativa feita por eles, que muitas vezes é imposta ao réu, que às vezes tem um medo muito grande de não aceitando o acordo, ser condenado, e às vezes prefere aquele acordo. E tem sido trazida a discussão sobre o poder do juiz, que não poderia ser um mero homologador de acordos,
se ele teria, então, como numa busca mínima pela verdade, interferir nesses acordos e fazer um controle sobre a base fática. Então, eu gostaria de saber qual o seu entendimento sobre isso, né, que a busca da verdade, então, essa discussão vai ser bastante relevante, né? E até relembrando o ponto que o senhor apontou, de que o problema não seria tanto a busca da verdade, mas sim as competências que ela traria. É isso que eu digo. Tá, vamos lá, por partes, tá? Primeiro, busca da verdade, não. Ponto final, jamais. Eu disse, o problema não está na verdade, mas sim nas competências que ela assegura, tá? Busca da verdade supõe um papel proativo por parte do magistrado. Tá? Supõe que o processo penal teria como finalidade produzir uma condenação, porque é somente para condenar que a verdade se torna uma exigência. Né? Como diz o próprio Binder, né? O juiz deve exigir a verdade do acusador. Tá? Então, essa é a primeira questão. Segunda questão, tá? Determinados conceitos têm que ficar bem claros. Tá? Não confunda certeza e verdade. São duas coisas completamente diferentes. Tá? A certeza é um estado subjetivo de alguém acerca da veracidade de alguma coisa. Tá? Há pessoas que têm certeza de que a cloroquina é um tratamento aceitável para uma determinada doença. Não é. Não, o grau de certeza subjetiva de alguém não interfere de modo algum na realidade concreta externa à convicção desse alguém. Né? E, pelo contrário, né, é bom ter chamado a atenção para isso, né, porque as perguntas acabam revelando outras facetas. Tá? Há autores que vão substituir a palavra verdade pela palavra certeza. Vão dizer que não se trata de buscar a verdade, mas sim de buscar a certeza. E aí a gente tem uma fraude de etiquetas, porque estão dizendo a mesma coisa com outra palavra e de forma inadequada. Porque a certeza é o estado subjetivo de alguém. A gente tem que fazer o deslocamento no âmbito da discussão do processo penal, da certeza para a incerteza. Porque é justamente aquilo que eu disse na conclusão da minha fala. Ao final, o estado de incerteza permanece. Né? A gente tem um estado de incerteza permanente e é por isso que no processo penal a gente fica, de certo modo, com as vias recursais abertas para sempre, por meio da própria revisão criminal. Tá? Então, o estado tem que deslocar da certeza para a incerteza. Sobre a questão negocial, delação premiada e assim por diante. Essas são questões que surgiram depois da minha tese. E que eu enfrentei em um outro livro, que é o Discurso de Ódio e Sistema Penal. Tá? Eu vou responder em duas frentes a tua pergunta. Tá? Eu vou responder a segunda parte primeiro. Eu acho completamente equivocada qualquer argumentação no sentido de que o juiz, de algum modo, possa interferir na gestão da prova de modo a salvaguardar eventuais direitos fundamentais que estariam ameaçados em qualquer circunstância. Que ele possa ter iniciativa probatória em qualquer sentido. Tá? Porque isso é uma caixa de Pandora. Tá? E é uma caixa de Pandora por quê? Porque se o juiz, diante de um estado de incerteza diante dele, vai atrás de prova, é porque ele quer condenar. Ele só precisa de prova para condenar. Se existe um estado de incerteza, ele absolve. É tão simples quanto isso. O juiz não precisa interferir na gestão da prova para absolver quem quer que seja. Né? Então, isso é uma furada, tá? Desde a minha leitura. Tá? Dizer que, bom, mas em determinados casos, por exemplo, está se percebendo que há uma incompetência da defesa, um descomprometimento, o advogado é iniciante. Será que nessas circunstâncias o juiz não deve, de algum modo, interferir para salvaguardar, para ajudar? Não, absolve. Se ele não está convencido, absolve. Ele não precisa de prova para absolver. Tá? Sobre a questão da delação premiada. Tá? Bom, isso evidentemente coloca em questão por completo o direito processual penal como a gente conhece. Ação, jurisdição, processo penal. São outros institutos, é outra realidade completamente distinta. E essa realidade ela é, a seu próprio modo, tão ou mais violenta que os piores inquisitorialismos. Por quê? Porque a gente testemunhou em anos recentes, né, com a emergência do lavajatismo, a seguinte situação. São os acusadores que já chegam no processo, tá? Já se aproximam de um determinado alguém, tá? Agora, não com a intenção de escavar, de uma prospecção no sentido de ir atrás de determinados subsídios, mas sim já chegam com uma moldura pré-definida
de uma verdade por eles já eleita e que eles esperam que alguém confirme no processo, que alguém subsidie. E mais, os acordos só saem quando a pessoa deliberadamente se compromete com essa moldura pré-definida, a referenda, a apoia e a subsidia. Tanto que a gente teve determinados acordos que foram travados porque as pessoas não tinham o que acrescentar, não tinham como municiar aquela moldura já definida como verdade por parte dos acusadores. Então, esse é todo um outro desdobramento da questão da verdade, né? Que, aí sim, aí a gente está diante de um abandono por completo da verdade, a verdade se torna objeto de uma negociação e nem sequer no sentido de uma prospecção ativa como aquela do juiz, mas sim no sentido de dar subsídios para uma argumentação previamente já definida por parte daqueles que acusam. E aí, é claro, com todas as implicações que daí decorrem de uma república dos delatores, onde a gente teria que se perguntar por que a gente deveria ter qualquer espécie de confiança em depoimentos nos quais alguém tem que ter algo a oferecer, porque se não tem o que oferecer, não fecha o negócio, e assim por diante. São muitos os problemas, como são muitos os problemas do testemunho também, que necessariamente tocam nesse tema. A questão do testemunho, por exemplo, ela ultrapassa a epistemologia da parcialidade. Como eu falei, o testemunho é uma questão de confiança. Nós não temos como nos certificar de que alguém fala a verdade. O fato de alguém acreditar que diz a verdade não é uma garantia de que essa pessoa diz a verdade. Todas as discussões sobre a memória, como algo que é falível, como algo que é movido muitas vezes por uma criatividade, por uma imaginação, e assim por diante, são N avenidas de discussão que se abrem a partir das colocações que tu fizeste. Muito bem. Posso cometer uma Onésio, nós inconfidência já aqui? vamos aqui com o nosso tempo muito avançado. Não, está certo. Eu só quero dizer o seguinte, só complementando o que o Hélio disse, eu, como promotor de justiça, até botei aqui, eu tenho medo do poder que me deram. Sabe? Eu tenho medo do poder que me deram. Eu, podendo evitar de fazer esses tipos de acordos, eu evito. Eu só quero deixar claro isso. Obrigado. Eu acredito que a fala do professor Salah aqui não nos trouxe só uma tese, mas também nos trouxe uma série de inquietações que nós continuaremos pensando. Uma delas que me fica aqui, e obviamente não precisa ser travada nesse momento, é qual é a importância da verdade analógica para a estruturação do direito, do processo penal e da realização de alguns objetivos da República Federativa do Brasil, inscritos na Constituição, quando se fala na construção de uma sociedade livre, e é a segunda palavra, justa e solidária. Então, se essa verdade analógica teria alguma ligação com isso ou não. E também algumas questões, Salah, sobre a relação da ontologia com a lógica, né? E o juízo de certeza, que é a probabilidade igual a 100, segundo o que dizem todos os autores analíticos. Certeza é a probabilidade igual a 100. Se isso é pessoal, subjetivo, ou se isso é contextual. Mas acredito que são questões que abririam várias e outras palestras e algumas conferências. Eu não vou cansar aqui o professor Salah com essas ideias. Eu acho que ele nos deixa um rastro a ser seguido, e aqui o uso em homenagem mesmo a essa busca trazida pelo professor no rastro em relação ao que já passou. E nós pensarmos também, talvez, numa postura de humildade do jurista, não de um jurista que se contenta com uma meia-verdade, né? Porque a verdade parcial me parece que sempre cai nesse problema. Isso não é um problema processual penal, isso é um problema filosófico. E me parece que a tese que nos traz o professor aqui é de levantar de novo a importância da analogia. Teve um filósofo do direito
que é um penalista, se preocupou muito com isso, dizendo que o método jurídico era um método analógico, que é o Arthur Kaufmann. Depois um outro também, na escola de Coimbra, chamado Fernando Pinto Bronze, disse que o método é sempre analógico. Se é ou não é, talvez outras teses venham a responder essa questão. Com certeza, o professor Dr. Salah Khaled, o tema da colaboração com a justiça e da justiça negociada é tema de investigação de alguns doutorandos que escrevem hoje, que pesquisam hoje no programa de Ciências Criminais da PUC. Fica o nosso agradecimento a essa clareza trazida aqui, a riqueza de detalhes, e um agradecimento a todos que tiveram conosco na noite de hoje. Salah, não sei se tu queres fazer um fechamento em relação a tudo isso. Sim, eu só vou dizer uma coisinha em relação aos objetivos da República que tu referiu. O Ferraioli, que foi muito, mas muito mais tímido e menos ousado do que eu fui, né? Quando trabalhou com o conceito da verdade, ele disse o seguinte: se o indúbio pro réu fosse efetivamente levado a sério, provavelmente acarretaria a paralisia da função judicial. Eu fui muito mais longe do que o Ferraioli. Eu explicitei de modo muito mais agudo e muito mais claro, né, a imensidão da complexidade e da possibilidade de que a gente esteja fazendo a coisa errada quando condena alguém. E quando a gente pensa na máquina de moer carne negra, que é o nosso sistema penal, quando a gente pensa no grande encarceramento, no quanto ele é seletivo, no quanto as pessoas em situação de vulnerabilidade social são enjauladas como bestas feras nesse país, para um sistema penal tão autoritário quanto esse aí. Quando a gente pensa no que foi possível fazer num processo penal com a maior visibilidade que um processo penal teve ou jamais terá na história da República, né, a gente se pergunta o que acontece nesses processos penais invisíveis, nos quais os condenados estão lá sendo vítimas das piores violências, com as retóricas mais autoritárias, justificadas por esses argumentos tão simplificadores. Então, sim, eu acho que o conceito de verdade que eu proponho, que desvela a complexidade do processo penal e demonstra o quanto a gente precisa ter de cuidado no processo penal, porque, afinal, é de pessoas que se trata, não é só um conhecimento, não é só uma retórica jurídica, é na carne de alguém que isso aí toca. Eu acho que é condizente com os objetivos da República. Sim. O que não é condizente com os objetivos da República é o que a gente está vivendo desde 2019 nesse país. Isso não é condizente. Nada condizente. E que bom ter estado aqui hoje contigo e com vocês para participar de algo que é erudito, que é acadêmico, que é científico, que é respeitoso, que é esclarecedor, ainda que virtualmente. Mas é assim que o encontro é possível hoje em dia. Hoje estivemos juntos assim, quem sabe no futuro estaremos juntos de outra forma novamente. Grande abraço para todo mundo, pessoal. Excelente. Muito obrigado, professor Salah. Agradeço a todos que estiveram aqui. Nós temos um próximo encontro no dia 19 de maio com o professor Daniel Achuti, colega do professor Salah, que esteve aqui também conosco. E mais adiante nós divulgaremos nas redes. Peço encarecidamente a companhia de todos vocês numa próxima quarta-feira, dia 19 de maio, às 20 horas. Muito obrigado. Desejo muita saúde a todos. Bons estudos. Continuemos.